Bora falar de futebol, bora falar da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras por 1-0 no estádio do Morumbi, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O que fez o tricolor impor ao Palmeiras a sua pior atuação na temporada? Eu vou falar sobre isso no vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho e já deixa o seu like. Tudo isso é rapidinho e gratuito. Se você quiser deixar um comentário logo depois de assistir ao vídeo, também é gratuito e vai dar uma moral pro canal. Deixe uma consideração sobre a análise, um elogio, uma crítica construtiva, algo que você queira perguntar, fique à vontade. E se você quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente. Esse vídeo é um oferecimento da Estrela Bet, que está apoiando o canal do Fragoso nesse mês. Você conhece a Estrela Bet? No comentário fixado, você pode se cadastrar por lá. É um site de apostas que tem mercados exclusivos, mais de 28 modalidades esportivas para você apostar, as melhores odds, saque mais rápido do país. Então, chega com tudo, clica aqui no link que eu deixei gratuito para você e é exclusivo, meu e seu, para que você tenha um bônus no seu cadastro, no seu primeiro depósito de até 100% se você depositar acima de R$20 nessa primeira vez, beleza? Esse vídeo é um apoio da Estrela Bet, um abraço para a galera da Estrela Bet que está comigo. Bora então falar sobre esse confronto, sobre esse São Paulo 1, Palmeiras 0, que foi um confronto em que, na minha concepção, e claro que eu quero a sua opinião aqui nos comentários, o Palmeiras fez a sua pior atuação da temporada. Ah, Fragoso, mas e o 3-1? Bom, o 3-1, eu acho que o resultado foi pior, mas o Palmeiras teve alguns momentos na partida. Nesse jogo, o Palmeiras não teve nenhum momento na partida. Nenhum. O Palmeiras não conseguiu finalizar, o Palmeiras não conseguiu criar, não conseguiu construir. Foi um Palmeiras que viu o São Paulo vencer por 1-0, mas não fez o Jandrei sujar o uniforme. Foram 6 finalizações ao todo no jogo e nenhuma na direção do gol. Na verdade, a grande ocasião de perigo do Palmeiras não foi numa finalização, foi num passe do Marcos Rocha para o Verón, que acelerou, mas furou a bola. Essa foi a grande oportunidade do Palmeiras em todo o jogo. As outras finalizações não geraram perigo. Já a equipe do São Paulo conseguiu jogar, não só colocou uma bola na rede, vou falar sobre o lance polêmico, claro, eu sei que você está esperando eu comentar sobre a falta no Dudu. São Paulo fez o gol, mas também fez o Everton trabalhar, colocou o time no campo de ataque e isso fez com que o São Paulo tivesse um maior volume de jogo. Na minha concepção, o São Paulo fez jogos mais perigosos para o adversário, mas nunca na temporada com tanta pegada, com tanta intensidade, com um volume tão forte de marcação, e para mim isso fez a diferença. Inclusive eu preparei uma pranchetinha, ó, pranchetinha para você ver. Se liga, por que eu acho que o Palmeiras não conseguiu criar, tá? Quando você observa aqui, quem tá de azul na prancheta é o Palmeiras, quem tá de vermelho é o São Paulo, que se aproxima mais do uniforme tricolor. Veja só o que o São Paulo fez quando o Palmeiras tinha a posse da bola. O Palmeiras tinha 3 homens para fazer a construção de jogo, no caso o Marcos Rocha e os 2 zagueiros, soltava o Piquerez e o Dudu, e tinha no meio, claro, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Verón e Rony ficavam um pouco mais adiantados, e aí o São Paulo deixava 3 zagueiros aqui, fechando esses 2 atletas para qualquer possibilidade de quê? De bola longa, para ter superioridade numérica para cá. E o que o São Paulo fazia? O Caleri e o Patrick ficavam aqui, tentando monitorar a saída de bola do Palmeiras, enquanto aqui havia perseguição individual. Então essa construção de meio campo, que eu vou até circular aqui, mas eu vou fazer uma faixa. Essa construção aqui, que o Palmeiras poderia se utilizar na faixa de meio campo, estava com marcação individual. Você tinha o Igor Vinícius pegando o Piquerez, você tinha o Reinaldo pegando o Dudu e você tinha as perseguições do Nestor, do Gomes e do Sara para cima dos 3 meio-campistas criativos do Palmeiras. E essas perseguições, elas muitas vezes dão errado, porque abre espaço. Mas qual que é a questão? Se você tem intensidade, se você tem uma pegada maior que o seu adversário, e ainda por cima o seu adversário está numa noite tecnicamente terrível, que era o caso do Palmeiras, o Palmeiras errou tudo o que tentou, então mesmo quando o Palmeiras ganhava os duelos ou conseguia uma escapada, errava o passe seguinte, dava um passe longo que não chegava em ninguém, tentava fazer uma jogada de drible e perdia a posse da bola, isso acontecia. E quando o São Paulo queria subir a marcação, o que acontecia? Se a bola viesse para cá, e o São Paulo quisesse fechar, o Patrick descia para a esquerda, o Caleri descia para cá, este homem ficava livre, o São Paulo não se preocupava, e aí o que acontecia? No momento em que este homem poderia até, porventura, descer, não. O que acontecia? O Gabriel Neves podia até se adiantar para tentar ganhar uma superioridade numérica e este homem de sobra avançava para fechar.
Então ficava numa igualdade numérica aqui, mas com o São Paulo pressionando muito forte o portador da posse de bola, sem poder ter opção de passe e com outro homem chegando. Então o São Paulo conseguiu travar muito bem, com muita intensidade, o que o Palmeiras tentou fazer no primeiro tempo. E o que o Palmeiras tentou ainda por cima? Gerar. Vou até colocar na prancheta de novo aqui. O Palmeiras tentou em um dado momento, vamos limpar isso aqui, para a gente poder ter uma visão mais clara. O Palmeiras tentou em um dado momento fazer o seguinte: já que tá difícil, já que a coisa não tá fácil, já que tá todo mundo fechado, o que o Palmeiras fez? Abriu mão da saída de 3. O Palmeiras simplesmente pegou o Marcos Rocha e falou: Marcos, vai, ó, fica com o Piquerez, abre mais, deixa que o Gomes e o Murilo vão fazer a saída e o Calleri vai ficar aqui. O problema é que, em alguns momentos, né, nessa saída de bola, qual que era o objetivo? O objetivo era fazer com que o Dudu entrasse aqui, o Veron por aqui, e aí o Palmeiras conseguisse mais uma opção de passe aqui, né? E o Patrick tivesse que se preocupar. Mas no fim das contas, o que aconteceu foi esse novo encaixe. O Patrick ficava de olho, o Calleri só monitorava, mas em alguns momentos havia a escapada do Marcos Rocha. Ele conseguia aparecer por dentro. E foi nesse momento em que ele escapa por dentro que o Palmeiras tem a melhor jogada que eu citei. Com o Marcos Rocha aqui, aparecendo, o Dudu levando o marcador, e aí o Veron infiltra, na verdade um pouco mais para cá, o Veron infiltra para o cruzamento que vem, mas ele não consegue desviar e a bola vai para fora. No fim das contas, foi uma movimentação que o Palmeiras fez, liberando um pouco mais o Marcos Rocha, mas mesmo assim não conseguiu criar, teve essa jogada e parou por aí. Fato que o Palmeiras foi travado também pela questão técnica. É como eu disse, muitas equipes podem fazer o que fez o São Paulo ontem, colocar alguns encaixes individuais. Só que a qualidade técnica muitas vezes se sobrepõe. O Dudu está numa noite diferente que consegue o drible. O Piquerez está numa noite inteligente que consegue fazer uma troca com o Veron, uma inversão e confundir a marcação. O próprio Gustavo Scarpa às vezes está com mais agilidade no passe, dá um passe de primeira aqui ou ali. O Danilo está com uma dinâmica diferente para dar uma bola na profundidade. E ontem o Danilo não jogou bem, o Zé Rafael não conseguiu funcionar, o próprio Dudu fez, na minha concepção, a pior partida que eu já vi. Ele é um craque, o Dudu, né? Mas foi a pior partida que eu já vi do Dudu no estádio. E tudo isso por quê? Porque o São Paulo marcou com uma pegada muito alta, tecnicamente muito bem, em alguns momentos com força, e aí a arbitragem em alguns momentos deixou algumas jogadas seguir, em outras ela deu a falta. E tendo isso em vista, essa diferença técnica de momento das duas equipes e até física que o Palmeiras mostrou, o São Paulo mostrou um físico muito alto e o Palmeiras mostrou um físico muito baixo, que não costuma acontecer. Né? A rotação do São Paulo estava mais alta que a do Palmeiras e isso fez a diferença, porque os encaixes individuais, os duelos individuais, foram praticamente todos vencidos pelo São Paulo. E até por isso o São Paulo foi quem criou mais lances de perigo no jogo, justamente em roubadas de bola. Eu posso destacar, por exemplo, a roubada aos 2 minutos em cima do Zé Rafael com o cruzamento do Patrick para o Calleri chegar de cabeça e o Everton fazer a defesa. No lance seguinte, o Palmeiras tenta sair jogando e perde novamente a bola no meio campo. O Patrick inverte para o Igor Gomes finalizar para fora. Veja bem, 2 momentos que o Palmeiras perde a bola. Mais à frente, aos 10 minutos, o São Paulo chega com o Gomes perdendo a bola, o Patrick vencendo o Piquerez pelo lado direito para cruzar e o Danilo corta na pequena área. Veja só como é o Palmeiras perdendo a bola. Tem um lateral na área que o Calleri cabeceia e o Everton aparece para fazer a defesa, e esse lateral só surge porque o Danilo perde a bola no meio também e a bola vem pela esquerda para tentativa de cruzamento, ele esbarra e vai para o lateral. Veja só como em vários momentos o São Paulo chega porque impede o Palmeiras de sair do seu campo. E isso fica muito claro quando a gente olha para os números do jogo. Para se ter uma ideia, no primeiro tempo, a bola esteve 39% do tempo no campo de defesa do Palmeiras. 45% do tempo no meio campo e só 16% do tempo no campo de defesa do São Paulo. Veja a diferença. A bola passou mais que o dobro do tempo no campo de ataque do São Paulo do que no campo de ataque do Palmeiras. O São Paulo roubava bolas no meio campo, pressionava, impedia a construção, o Palmeiras tentava a bola longa, o Rony não conseguia vencer os duelos, assim como o Veron, 3 contra 2, 2 jogadores mais baixos, e aí o Palmeiras realmente não teve construção, não teve saída, também por conta da má fase técnica e física da equipe nesse confronto, e toda a pegada que o São Paulo colocou durante os 90 minutos que não costuma conseguir colocar. No fim das contas, o São Paulo venceu por 1-0 com gol do Patrick, e aí muita gente vai falar: Fragoso, você não vai falar do lance? Ah, antes de falar do lance do gol,
No segundo tempo, as equipes foram renovando energia. O São Paulo não conseguiu manter a pegada de roubada de bola e transição, que é padrão. Teve uma chance com o Nestor, que foi numa roubada com o Igor Vinícius partindo pela direita, driblando o Piquerez. Algo que não costuma acontecer com frequência, o Piquerez ser driblado com facilidade, cruzando e o Nestor finalizando para fora na pequena área. Mas foi só isso, o primeiro tempo do São Paulo foi melhor do que o segundo ofensivamente. E o Palmeiras teve um segundo tempo um pouco mais tranquilo em termos defensivos, mas em relação ao primeiro tempo, mas não conseguiu de fato fazer o Jandrei fazer nenhuma defesa, teve um chute ali no finalzinho da partida, o Rony numa bola que ele fura e um chute de longe do Scarpa no fim do jogo e parou por aí. Foi de fato uma apresentação muito fraca do Palmeiras e é normal, antes que alguém critique, é normal oscilar. Muita gente ficou incomodada e falando, poxa, que jogo ruim do Palmeiras, o que aconteceu com o Palmeiras? Todos os clubes, em todas as temporadas, oscilam em alguns momentos. Às vezes não são nem só jogos, são momentos, são sequências de jogos. Oscilar é normal. Num calendário como o do futebol brasileiro, então, nem se fala. E o Palmeiras pode ter oscilado, assim como pode oscilar numa outra partida, fisicamente e tecnicamente. É normal, acontece. E o São Paulo oscilou para cima. Fez um jogo muito interessante em termos de marcação. No fim das contas, o segundo tempo foi mais isso. Mas para trazer o lance do gol, que muita gente quer falar, quer discutir. O lance do gol, sim, há uma falta no Dudu. Há uma falta no Dudu. Mas aí a gente tem que entender o seguinte. O gol, ele não sai no momento em que o juiz põe a bola no chão, alguém chuta e encobre o Everton que está distraído. Isso não acontece. Colocar o gol na conta da arbitragem não é, na minha opinião, verdadeiro. Quando a gente olha para o lance do gol, preste atenção. O Gabriel Neves toca para o Reinaldo e o Dudu não tá no Reinaldo. Tudo bem, estava distraído talvez, estava reclamando, tá errado? Tá, mas beleza, acontece. O Reinaldo não avança livre, ele toca para o lado. Ele solta a bola para o Patrick, que sim está livre. E aí o Dudu e o Gomes avançam no Patrick, 2 contra 1. E nenhum dos dois consegue recuperar a bola. O Patrick dá o passe para o Nestor tem o Danilo na marcação e o Danilo toma um drible do Nestor, no meio das pernas. E aí o Patrick avança com o Gomes à frente dele, o Patrick avança com o Gomes distraído com a bola, sem prestar atenção em quem poderia aparecer para roubar. E o Patrick se adianta, ganha do Gomes na velocidade, o Gomes não atrapalha a movimentação do Patrick, a arrancada, e o Patrick sai na cara do Everton. Então, isso aconteceu com muita frequência no jogo. Muita frequência. O Palmeiras olhando para a bola, o São Paulo olhando para o jogo, e o São Paulo conseguindo roubar bolas, gerar jogo, no primeiro tempo principalmente, e o Palmeiras tentando se organizar para fechar, porque perdia todos os duelos individuais. Então, colocar na conta da arbitragem o gol, eu acho que não é verdadeiro por isso. Não foi na falta batida uma cobertura, o lance exatamente, não. Ainda houve uma jogada em que o Palmeiras perdeu duelos. O Palmeiras perdeu o duelo 2 contra 1, o Palmeiras perdeu um duelo 1 contra 1, e o Palmeiras viu um marcador, ou melhor, um atacante que fez o gol arrancar sem atrapalhá-lo. Por isso, eu não coloco o gol na conta da arbitragem. Que ela errou a não marcar a falta no Dudu? Correto, errou. Agora, o gol na conta da arbitragem, não. Houve falhas defensivas do Palmeiras ali e isso aconteceu com muita frequência ao longo do primeiro tempo, no segundo tempo menos, até porque o São Paulo também não consegue manter a intensidade que teve no primeiro tempo. Ainda que mantenha um bom ritmo de jogo para travar o Palmeiras de maneira suficiente, que ele não crie nada, mas também o São Paulo não conseguiu. O São Paulo também não conseguiu criar tanto. No fim das contas, para mim, o Palmeiras fez, de fato, o pior jogo da temporada e o São Paulo fez o jogo mais pegado da temporada, o jogo mais intenso, que venceu mais duelos. Não foi o mais criativo, mas foi mais criativo do que o Palmeiras. Isso significa que o São Paulo é melhor que o Palmeiras é menor que o São Paulo? O próprio Zé Rafael falou algo importante, e o Léo também falou algo importante. Zé Rafael do Palmeiras disse, quando perdemos não somos os piores, quando vencemos não somos os melhores. E é isso, não se pode colocar o trabalho do Palmeiras fantástico ao longo do ano e falar, começou a dar errado. Não, era um clássico no Morumbi. O Palmeiras historicamente tem muita dificuldade de vencer clássicos no Morumbi. Inclusive essa história que o Palmeiras construiu nesse ano já é absolutamente marcante, com 2 vitórias dentro do Cícero Pompeu de Toledo. Uma de virada. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Foi muito, muito impactante para a história do Palmeiras, 2 resultados positivos no Morumbi no mesmo ano. Isso não acontecia desde 97. E virada foi só a 5ª vez na história. Então, Palmeiras tem um time muito forte, mas que teve uma noite muito ruim. O São Paulo tem um bom time, que sofre para resolver jogos,
perde muitos pontos bestas pelo caminho, porque tem boas performances no primeiro tempo e no segundo tempo costuma cair. É uma equipe que tem algumas carências de elenco já citadas pelo Rogério, mas que fez o jogo mais pegado que podia. E é o time que mais cria dificuldades para esse Palmeiras. Foi assim na final do Campeonato Paulista, na vitória por 3-1, em que o Palmeiras não fez um jogo tão ruim quanto esse, embora o resultado tenha sido pior. Mas o São Paulo criou muitas dificuldades naquela partida. Então, na minha concepção, é um jogo muito parelho, é um jogo muito interessante. Só o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi nessa temporada, para se ter uma ideia. Foram 2 vitórias do Palmeiras, as únicas 2 derrotas em 21 jogos do São Paulo por lá, com 16 vitórias e 3 empates. Então, é realmente um jogo muito parelho. É um jogo muito pau a pau. E no fim das contas, o São Paulo venceu por 1-0. Ainda tem a volta no Morumbi, a gente vai ver como vai ser a postura e a performance das duas equipes. O São Paulo não costuma historicamente atuar bem no Allianz Parque, volta no Allianz Parque, não sei se eu falei Morumbi, volta no Allianz Parque. O São Paulo não costuma atuar bem no Allianz Parque, não tem essa tranquilidade. O Palmeiras cria um ambiente de inferno, assim como o São Paulo criou, por exemplo, na final do Paulista. Nesse jogo com 40 mil pessoas, criou um ambiente também com a torcida, ajudou muito, apoiou muito, a torcida foi muito intensa para manter a pegada dos jogadores mental altíssima no São Paulo, vale destacar isso. O torcedor do São Paulo fez um papel muito legal no Morumbi ontem. E tendo isso em vista, eu acho que o Palmeiras vai ter também esse lado mental, esse gás a mais do torcedor com 40 mil pessoas apoiando no Allianz Parque. Vai ser um ambiente hostil para o São Paulo, onde o Tricolor nessa temporada já perdeu por 4-0 nessa reviravolta que foi dentro do Campeonato Paulista, a ver como será a performance do Palmeiras e também a performance do São Paulo no jogo da volta. Tá bom? Deixa a sua opinião aqui embaixo, deixa o seu comentário, uma consideração sobre a análise, sobre o lance polêmico, enfim, o que você bem entender, o que importa e o que eu quero ouvir de você, evidentemente, quero ler de você, evidentemente, é um comentário. E também, clica no like, inscreva-se no canal, se você quiser ser membro, fique à vontade, vídeo com apoio da Estrela Bet, seja membro do canal e bora falar de futebol.